Bienvenidos a Latinoamérica Piensa, a 9 horas del inicio del proceso electoral clave para nuestro continente. Brasil está en la puerta de poder recuperar su democracia. Hay dos modelos en pugna. Por un lado, la candidatura de Fernando Haddad en reemplazo del proscripto injustamente Lula da Silva. Del otro lado, Jair Bolsonaro, un representante de la extrema derecha brasileña. Vamos a dialogar en este programa especial con las principales figuras del campo popular del Brasil para comprender qué está en juego, no solo para el gigante sudamericano, sino también para todo nuestro continente en un día clave para este nuevo siglo de América Latina. En la primera temporada de Latinoamérica Piensa, viajamos a Brasil para dialogar con Lula da Silva y los principales dirigentes del campo popular de ese país para poder comprender el golpe parlamentario que sufrió Dilma Rousseff y las implicancias posteriores que ese golpe iba a tener en la democracia del Brasil. Presidente, el golpe institucional a Dilma tuvo um forte componente de discriminação de gênero. Há várias razões justificadas pelos golpistas. A primeira razão é que eles inventaram um crime que a Dilma não cometeu. A segunda era que eles se queixavam da relação política entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A terceira é que eles alegavam que a Dilma tinha perdido a governabilidade, embora ela fosse eleita democraticamente pelo povo. Mas se você for analisar friamente, hoje o Temer tem menos popularidade do que a Dilma tinha quando fizeram o impeachment dela. Então o que se cometeu no Brasil foi uma barbaridade, sabe, contra a democracia e contra uma mulher da qualidade da Dilma. Todos sentimos vergüenza, Dilma, al momento de escuchar la justificación de su voto en el impeachment. La verdad nos costaba creer, después de todo lo que sufrió América Latina, el nivel de impunidad con lo que un parlamentario se podía expresar, ¿no?, votando a favor de quien te torturó quando estuviste presa na ditadura, não? E a favor de uma ditadura militar que matou, que torturou, que colocou no exterior milhares de pessoas. Bom, mas o que eu acho que é uma característica do Brasil? É a percepção de uma crescente intolerância. A percepção de uma política feita com ódio. Essa política intolerante feita com ódio, ela não pode, ela precisa, ela exige processos democráticos para que ela não tenha o álibi de não ter passado pelo crivo popular. Esse golpe tem requintes, né, de crueldade até. Porque ao contrário do golpe militar, que é um golpe aberto, esse golpe que aconteceu, ele nem foi reconhecido como golpe. A maioria da população acompanhou e apoiou o impeachment da presidente Dilma, porque não efetivamente imaginava que estava seguindo um roteiro constitucional. E ao final do processo, a decisão do próprio Senado foi contraditória nos seus próprios termos, porque afastou a presidente, reconhecendo que ela não havia cometido crime de responsabilidade. Uma coisa sequer prevista na nossa Constituição. Então, a população só agora, um ano depois do golpe parlamentar ou institucional, é que começa a perceber o real significado histórico do afastamento. Durante muito tempo, nós acreditamos que era preciso a esquerda
aprender a conversar com os meios de comunicação, a ter mais cintura política, até conversar com os donos das revistas, com os donos dos jornais. A mídia tem mais poder do que, muitas vezes, as outras instituições. Sim, sim, sim. E a verdade é que, quando chega na época das eleições, tem um problema de pele. Sabe? Eles não gostam do PT. Eles não gostam do Lula. Eles não gostam da Cristina. Ou seja, eles não gostam das pessoas que não estão ideologicamente subordinadas a eles. Eles gostam de governantes que governem o país atendendo aos interesses do mercado. Alguém que governa o país para 30% ou 35% da população. Alguém que não se preocupe com os mais pobres. Eu, no começo do governo do Chaves, eu ia na Venezuela e eu via como a imprensa tratava o Chaves. Eu não acreditava que pudesse acontecer no Brasil. E aconteceu igual. Ou pior. É 2, é 3. Olha, Quiero decirles que estoy muy tranquilo. por incrível que pareça, Por increíble que parezca, estoy muy bien con mi conciencia, muy bien con mi vida. En la segunda temporada de Latinoamérica Piensa nos pudimos adentrar en la crisis que transita el Brasil. Nós somos a voz de Lula. Cada e cada uma de vocês são a voz, são as pernas, são os braços de Lula. Transitamos la detención injusta de Lula da Silva y su posterior proscripción para participar del proceso electoral y la elección de Lula da Silva para representar al Partido de los Trabajadores en un proceso clave para nuestro continente. É uma coisa muito séria, porque depois que afastaram a presidenta Dilma sem crime de responsabilidade, eles tinham um problema muito sério para resolver. Como é que eles iam resolver 2018 com Lula solto? Fernando Haddad foi confirmado como candidato do PT à presidência da República. Es la hora de salir a las calles con la cabeza en alto y ganar esta elección. Nosotros vamos a ganar esta elección por Lula, por el PT, por el PCdoB, por los movimientos sociales y por Brasil, porque Brasil merece esa victoria. Nosotros no vamos a desistir de este país. ¿Cómo analizás vos este momento que transita tu país? Hemos tenido el golpe está hace 2 años en el gobierno, o sea, el golpe no es solo cuando sacan desde el punto de vista parlamentario a Dilma del gobierno, sino que es que saquen todas las cosas que la gente ha elegido hace 4 años en las elecciones. Entonces, es un golpe continuado, ¿no? Es algo que sigue pasando a la gente en Brasil porque han hecho la reforma laboral, intentan hacer la reforma de los jubilados, como ha hecho Argentina, han hecho una enmienda a la Constitución prohibiendo el gobierno de aportar recursos en cosas sociales por 20 años. Entonces, el golpe es cruel con la gente, con la democracia y con la gente. Y quien tiene la capacidad y el liderazgo de iniciar esa recuperación de la democracia es Lula da Silva. Por eso también lo condenan sin pruebas a 12 años y 1 mes de prisión y terminan generando las condiciones para proscribirlo en la próxima elección. Esta é a questão mais séria hoje no Brasil, porque Lula é inocente. Não é que eles condenaram sem prova apenas. Eles estão condenando o inocente, sabem que ele é inocente, porque o apartamento que eles usam para acusá-lo de ter recebido um benefício de corrupção de uma empresa, este apartamento não é dele. Este apartamento foi dado em garantia pela empresa em questão, que é a empresa OAS, que não pagou o banco e o banco, inclusive uma juíza, penhorou o apartamento. Não existe o apartamento. Então, a tipificação é a seguinte: o Lula é inocente. O Lula é inocente e, portanto, se trata de uma perseguição política. E colocaram ele numa prisão. Para quê? Para impedir que ele concorra à eleição. Porque sabem que o objetivo para o qual o político,
O golpe tem vários objetivos. O objetivo político era nos eliminar da face da terra. Eles não só não eliminaram o Partido dos Trabalhadores da face da terra, como nós somos hoje o partido com mais aceitação perante a população. Bueno, y esa ruptura institucional que vive Brasil, ¿no? De ese Brasil que se encaminaba a cumplir un rol central en la política, no solo latinoamericana, sino a nivel global, ¿no? Con los BRICS, ¿no? Un diálogo de igual a igual con las principales potencias del mundo. Hoy un Brasil que parece a la deriva, sí, que perdió todo ese posicionamiento. La segunda etapa de ese golpe es la proscripción de Lula. Es difícil imaginar que estas élites económicas hayan removido una presidenta para que un par de años después pueda volver Lula como candidato. Bueno, sí, no sería coherente, digamos, la previsión normal es que hagan todo para impedir y en realidad lo están haciendo aún, ¿no? Las alternativas que aparecen en Brasil para la derecha no son muy atraentes, incluso para ellos. No consiguieron tener un candidato de centro-derecha, digamos, respetable. Digamos, la persona que sería normalmente ese candidato, que es el gobernador de São Paulo, que es candidato oficial del PSDB, no pasa de 5 o 6% de la preferencia. Pierde en São Paulo no solo para Lula, pero también para Bolsonaro, que es un candidato de extrema derecha. Es distinto, la derecha aquí, por más extremada que sea, la que está en la política, no defiende la tortura, no dice que bandido bueno es bandido muerto. Ese es el candidato, ese es el tipo que tiene mucho apoyo de varios sectores. Entonces creo que eso también crea alguna duda sobre cómo caminar. Al menos un policía resultó herido el lunes en Río de Janeiro, cuando miles de personas protestaban contra los ajustes del gobierno de Michel Temer, que pretenden congelar el gasto público en Brasil los próximos 20 años. Estas propuestas de retirada de derechos son extremadamente impopulares y los trabajadores van a hablar en contra de ellos. Los críticos de la reforma sostienen que esta dañará las ya afectadas áreas de salud, educación y asistencia social. Las escuelas públicas y universidades públicas y federales cerrarán sin un recurso, y la gente está luchando aquí por nuestro derecho como estudiantes. Un clima de total inestabilidad política, económica, social, con profundos retrocesos en la garantía de los derechos constitucionales. 92% de los brasileños reprueba la gestión Temer y exige elecciones. O povo não aguenta mais a roubalheira do nosso país e ele é legítimo porque ele não tem legitimidade para governar o país. Michel Temer renuncia. Essa é a única forma de salvar o nosso Brasil. O governo está sacando plata da educação, da saúde, de inversões públicas para poner plata aonde? Para poner plata no circuito financeiro. Os brasileiros esperam que com o retorno da esquerda se realize referendo para revocar esta e outras medidas do governo de facto de Michel Temer. Dilma, la sociedad sufrió no hace mucho tiempo los efectos del neoliberalismo, ¿no? Y hoy vuelve a resurgir en la región estas políticas que sabemos que los resultados indefectiblemente son los mismos que los del pasado. ¿Cuán lejos está la posibilidad en Brasil que se profundice la crisis social, política, la gente en las ruas, en las calles, reclamando por la democracia plena y la libertad masivamente de Lula? Quando você não tem e não sabe que pode ter, é uma coisa. Hoje, tem uma outra consciência no Brasil. As pessoas tiveram, sabem que podem ter, que é possível ter. Então, não há justificativa. Você não tem politicamente uma solução política para isso. E eu acho que esse problema não é só do Brasil ou da América Latina. Eu não acho que é possível conviver financiarização com transferência brutal de renda para o chamado 1%, através de mecanismos financeiros, de títulos, ações e securitização de tudo, que implica num aumento violento da desigualdade. Nós, Brasil e Argentina, tínhamos nadado contra a corrente do aumento da desigualdade nos períodos dos governos populares. Na América Latina, o governo Kirchner, o governo Lula e o meu. Nós lutamos. Nós
estávamos contra a corrente. Por isso que vieram reenquadrar o Brasil. Con una huelga general el año pasado hemos enfrentado la reforma de los jubilados, ¿no? Entonces tenemos victorias también en ese proceso a partir de la movilización social. Creo también que la situación en Brasil es muy dura con la gente vive días muy difíciles, el desempleo es muy, muy grande, la crisis económica es muy severa, entonces la gente está intentando encontrar salidas para sus vidas, porque imagínate, tendremos 25 millones de personas hoy en Brasil, o desempleadas o subocupadas, o sea, trabajando con cualquier cosa para vivir. Tenemos solo en São Paulo, solo en el estado de São Paulo, 700.000 personas que viven con 133 reales por mes. Entonces la miseria, la pobreza, la violencia social en Brasil está muy grande, pero creo yo que en las elecciones vamos a tener una respuesta del pueblo. ¿Cómo fue, Dilma, tu último abrazo con Lula antes de aceptar la pena e ser detenido? Foi muito dolorido, né? Muito dolorido. Quando eu saí do Palácio do Planalto, o presidente Lula não continha os soluços. Me abraçou chorando e eu falei, não chora, presidente, porque eu não chorei. A Dilma foi a pessoa que me deu a tranquilidade de fazer tudo. Quando eu abracei ele no final, eu chorei e ele disse para mim, não chora. En esos días antes de la prisión y después en el día que fue detenido él, intentó decir a la gente que somos muchos, ¿no? El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se entregó el sábado a la policía para cumplir una pena de más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. E para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. El lunes estuvimos en Curitiba y ver ahí aquel bloque de cimiento, imaginar que Lula, el hombre más popular de Brasil, en aquel bloque, era una cosa casi absurda, es una cosa así surreal. Y una cosa que es buena aclarar. Populares, las reacciones de todos los movimientos sociales. Lo que la derecha hace en Brasil y en el mundo con la juventud es decirle que no crea en la política, que no crea que hacer la política puede ser algo distinto. Decir que alguien cree que la política es la salida para los problemas de la gente en Brasil hoy es algo muy subversivo. Entonces creo que Lula intentó decir eso. Hay gente, hay jóvenes, mujeres que están en la política intentando cambiar las cosas y todos nosotros somos parte de un mismo sueño, que fue la idea que él intentó decir muchas veces, pueden detenerme, es imposible detener mi idea, porque mi idea no soy yo, sino que es un proyecto de una nación soberana, desarrollada, con justicia social, con la gente que vive en libertad. Lula siempre conjuga, ¿no? Él, su papel en la historia con el sueño de nación que tenemos nosotros. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera e a nossa luta é em busca da primavera. Estuviste hace unos días en Curitiba y visitaste a Lula. Sí, efectivamente. ¿Cómo lo viste a Lula? Lo vi bien, un poco más delgado, siempre con su temperamento jocoso. Los hombres y las mujeres podemos tener preso el cuerpo, pero la causa de los hombres y de las mujeres que luchan nunca está preso. Arriba, los compañeros. Lula son todos los que tienen problemas en la inmensidad de América Latina. No se olviden. Él considera que en realidad todo este episodio, que incluye la sustitución de Dilma, es parte de un proyecto de crear condiciones de tal manera que si un día vuelven fuerzas progresistas al gobierno de Brasil, se encuentren prácticamente maniatadas
por compromisos establecidos de largo plazo en el área internacional, etc. Quiere decir que temperamento jocoso, pero pensamiento bastante trágico. Obviamente uno observa, ¿no?, una influencia de factores externos en el proceso, ¿no?, de crisis que tiene Brasil. Pero también uno puede analizar cierta responsabilidad de no poder haber avanzado en ciertas reformas estructurales para la discusión del poder real. Quizás lo que hubo en Brasil ha sido un optimismo exagerado de que habría una tolerancia. Nos parecía que todo caminaba razonablemente bien y que era posible trabajar con alguna conciliación de clases, digamos así, mejorando los más pobres, pero también sin causa. El problema es que esas cosas son posibles cuando todo camina bien, pero cuando después empezó a quedarle crecimiento más difícil, eso también, digamos, creó una cierta agudización de la lucha de clases, en verdad es eso, de la resistencia también, sobre todo de la clase media, de un sector grande de la clase media, contra a ascensão dos mais pobres, não? Eu acredito que nós temos um problema sério nas nossas elites. Porque toda a nossa elite deriva de um processo de escravismo que ocorreu nos 20 estados da federação, nos 27, desculpa, estados da federação. Nesses 27 estados, você teve uma elite formada dentro do escravismo que considera que o controle violento social é a forma privilegiada de controle. Além disso, nós temos os monstros que nós deixamos criar para fazer esse processo de impeachment. Os golpistas têm uma responsabilidade. Eles fomentaram, alimentaram, cevaram o monstro. Que monstro? O monstro da extrema-direita. Esse monstro da extrema-direita, ele destila ódio, ele destila intolerância, ele destila um tratamento da política como sendo não a arte de você estabelecer pontes e diálogos, mas a arte de você fazer o confronto violento, de você usar o tiro, você usar a arma e achar que você resolve o problema desta forma. Então, eu acho que o Brasil hoje tem sérios problemas que só podem ser resolvidos com um banho de voto. ¿Por qué el PT, un partido que tuvo esa voluntad de transformación, si uno ve lo que fue Bolsa Familia, ¿no?, lo que fue darle derecho al negro, al mulato, al discriminado, ¿no?, no solo a la alimentación, ¿no?, sino a acceder a la universidad? Sí, ciudadanía. Ciudadanía. Sí. ¿Por qué no pudo avanzar en romper un sistema partidocrático, no hacia propio PT, sino hacia sus aliados tan corrompidos? La democracia no es solamente el Estado democrático de derecho. La democracia es una instancia en la cual nuevos derechos se van creando. Y si uno no propone nuevos derechos, si la sociedad no propone, los partidos no acogen esas demandas, ¿no?, hay un riesgo de paralización o incluso un riesgo de un repliegue. Entonces, yo creo que nosotros no fuimos capaces de imaginar, de proponer y de realizar, sobre todo, un Estado democrático en el cual pudiera efectivamente expresarse no solo los derechos de los ciudadanos, sino que también pudiera ajustarse la estructura de poder, ¿no?, una estructura de poder capaz de viabilizar essas transformações. Olha, não há como garantir sem mobilização social. Se não houver sindicatos, associações, movimento social organizado, um clima de liberdade de expressão, não há como preservar. O capital, ele cobra a sua conta, ele cobra a sua fatura. Em momentos de crise econômica, ele quer fazer recair sobre os ombros do trabalhador a conta do ajuste. Lula pode estar preso, mas as ideias dele não, o projeto dele não, a militância dele não, o que ele encarna como futuro para esse país está mais solto do que nunca. Quando se tira o pouco de proteção social que se tem,
você está diante da miséria, às vezes da miséria extrema. Restantes começaram a chegar ainda no fim da manhã. O povo brasileiro é a única força que impede catástrofes maiores e que impedirá catástrofes maiores, porque ele não votará neles. Este é o problema. E aí está criada uma confusão sem limites. A esperança coletiva vai volver, mas a luta vai ser cada vez mais dura, porque para que Brasil vuelva a ser um país para a maioria, tendremos que enfrentar nuestra élite. Y ellos han mostrado que la lucha es grande. En el próximo programa Latinoamérica Piensa dialogamos con María José Pizarro, hija de uno de los fundadores del M-19, un movimiento armado que eligió participar del proceso de paz en la década de los 90. Con María José analizamos el presente que transita Colombia y los enormes desafíos que se le presenta a la izquierda en busca de la paz y el progreso para todos.